vou entrevistar aqui um dos importantes membros do Ministério Público Estadual, promotor Roberto Turim, inclusive dizendo ao ouvinte da Capital FM que se você tiver pergunta, pode mandar aqui pelo 98107-4204 que a gente faz também ao promotor. E nós vamos aproveitar, o Dr. Roberto Turim é presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público. Então, Roberto Turim, eu dizia ao anunciar a sua entrevista que a sociedade está colocando muita fé no Ministério Público e no Poder Judiciário, porque é o que resta. Nós temos 13 dos 24 deputados citados em delação, temos uma Câmara de Cuiabá, hoje toda ela envolvida, eu diria até que excetuando os 6 que pediram lá o impeachment, não sei até se o impeachment é adequado ou não, mas temos uma Câmara noticiando que hoje houve uma suplementação de 6.700.000. E assim, então não vamos esperar que a fiscalização vai ser exuberante da parte do Poder Legislativo. Temos um Tribunal de Contas sob investigação, não vamos esperar que o outro órgão de controle, o Tribunal de Contas, vai ser exuberante também na fiscalização. Restou o quê como esperança para a sociedade? O Ministério Público e o Poder Judiciário. Como é que pode fazer, como é que pode transmitir esperança de que, olha, as instituições vão funcionar e não queremos a punição de nenhum inocente, mas também não queremos a absolvição de nenhum culpado. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes. Realmente a situação, né, política, jurídica no Estado hoje, ela é crítica, sendo assim até light, né? A situação é além de crítica, ela é realmente, a gente nunca viu uma situação tão difícil. O que eu posso dizer para você em nome do Ministério Público, a instituição a qual eu pertenço, e em nome da associação do Ministério Público que hoje eu represento? Que se você olhar a história recente de Mato Grosso, nessas questões relativas ao combate à corrupção, improbidade administrativa, o Ministério Público nunca se furtou ao exercício da sua função, nunca deixou de exercê-la. Pode não ter correspondido integralmente àquilo que a sociedade merecia ou esperava. A gente tem vários entraves aí processuais, jurídicos, de prova e de realmente questões processuais igual nós estamos enfrentando agora. Há uma ânsia do Ministério Público em atender a sua função, cumprir as suas obrigações e também atender a essa reclamação justa da sociedade de que é preciso fazer alguma coisa rápido em virtude de tudo isso que está sendo mostrado aí diariamente. Mas só para te mostrar assim para o ouvinte em geral uma primeira dificuldade, o foro por prerrogativa de função, chamado de foro privilegiado por alguns. Nesse caso, o foro envolvendo pessoas que detêm pela função que exercem e estão sendo aí acusadas e devem ser investigadas, que detêm foro, por exemplo, perante o Supremo Tribunal Federal ou perante o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. As ações inicialmente têm que começar lá. Então a gente fica na dependência de um ministro do Supremo analisar isso e determinar o desmembramento, fatiamento ou compartilhamento das informações para que o Ministério Público possa então agir de forma legal. Veja bem que nós temos uma grande responsabilidade, como você disse, para com a sociedade. Então, o pior pecado aí seria a omissão, que não vai acontecer de forma alguma. Mas outro pecado grave seria agir assodadamente, sem respeitar o devido processo legal, e lá na frente dar aso a uma nulidade, que toda aquela que você construiu, toda aquela prova, todo aquele processo não deu um resultado útil e necessário. Então, às vezes, a gente tem que se conter, tem que aguardar o momento processual adequado. Eu acho que essa explicação do senhor é boa, porque significa dizer que hoje o Ministério Público não pode agir, porque o processo ainda está no Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral requereu ainda que não seja desmembrado. Isso.
com relação ao aspecto criminal das condutas. É exatamente isso. Então, outra explicação que a gente tem que dar é que uma mesma conduta de, por exemplo, corrupção, né? Eu não vou aqui fulanizar, citar nomes que são conhecidos de todo mundo, mas você imagina um deputado estadual, né? Lá da Finlândia, por exemplo, né? Recebendo um maço de dinheiro de um ex-governador e dizendo que aquilo foi pagamento de propina. Essa conduta configura um recebimento de vantagem indevida em razão do cargo, que é o crime de corrupção, e também configura a quebra da lealdade, da moralidade, da legalidade praticada por um agente público no exercício da função, e isso configura improbidade administrativa. O ilícito criminal, então, vai ser de competência hoje, porque algumas autoridades detêm foro por prerrogativa, está na mão do Procurador-Geral da República. Algumas autoridades podem ser processadas perante o Supremo Tribunal Federal. E aí vai caber ao Procurador-Geral da República decidir se ele vai, por conexão, por atração, porque tem uma autoridade que tem foro perante o Supremo, se ele vai processar todo mundo lá. Então, todas as pessoas que estão envolvidas naquele mesmo fato, tenham ou não foro junto ao Supremo Tribunal Federal, serão processadas todas juntas, porque uma ou mais pessoas têm esse foro perante o Supremo. Ele pode fazer isso. Então, ele denunciaria todo mundo lá no Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ou ele pode dizer, não, eu vou denunciar aqui perante o Supremo Tribunal Federal quem tem foro aqui e vou remeter aos foros de cada um os demais. Então a gente receberia aqui ao STJ, ao STJ, quem tiver junto ao STJ, e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E no caso do STJ seria também o Ministério Público Federal. Também o Ministério Público Federal, também o PGR, Procurador-Geral da República, que tem uma equipe que atua no STJ. Isso, ele designa subprocuradores da República que atuam nessas áreas. Então ele pode mandar para cá. Aí o Ministério Público aqui do Estado agiria com relação à parte criminal contra essas pessoas que detêm foro por prerrogativa junto ao Tribunal de Justiça e contra as que não detêm foro algum, que responderiam perante o juiz de primeiro grau. Então tem toda essa questão processual para ser resolvida. Outra parte é a questão da improbidade administrativa e eventuais danos ao erário. A improbidade administrativa, apesar de algumas discussões jurídicas, mas ela já tem fixada pelo Supremo Tribunal Federal que na improbidade administrativa não existe foro por prerrogativa de função. Então a gente processa o ex-governador, o deputado, quem quer que seja, aqui em primeiro grau. Quer dizer, no local onde ocorreu o dano. E isso pode ser feito baseado só nas imagens que já foram divulgadas? Aí é que tá, esse é o problema. O Ministério Público, as imagens são uma fonte de prova. E são uma prova, né? Antigamente a gente dizia assim, é tão difícil condenar alguém que você precisa filmar, gravar, reconhecer filme. Dessa vez filmaram e gravaram. Já é um avanço, é uma prova forte. Mas ela não pode ser a única prova, porque essa prova está relacionada à colaboração ou delação premiada do governador Silval Barbosa, ex-governador Silval Barbosa. Essa colaboração foi homologada junto ao Supremo. Então, para o Ministério Público poder usar essa prova de maneira legal, lícita, para não ser acusado de estar usando uma prova ilícita e correr risco de uma ação vir a ser anulada, ele precisa que o ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o Fux, que é o relator desse processo, compartilhe essa prova, autorize, né, o Ministério Público Estadual a usar essa prova nos processos de improbidade e ressarcimento de danos ao erário. Então, esse pedido também já foi feito pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, o Dr. Mauro Curvo, ao ministro do Supremo. Olha, primeiro nós queremos o fatiamento da questão criminal. Ele diz, não, por enquanto eu não vou fatiar, não vou desmembrar. Já tem essa resposta oficial? Já teve essa resposta do Janot. Não teve ainda do ministro. Janot, tá. O Janot, que é o Procurador-Geral da República, fez o parecer dele ao ministro e diz, por enquanto não quero o desmembramento. Como ele é o titular da ação penal, ele quem comanda essa investigação, normalmente o ministro vai acatar essa manifestação do Ministério Público, no caso do Procurador-Geral da República. Do Janot. Isso no aspecto criminal. O ministro vai ter que apreciar também
o compartilhamento da prova para ser usada em processos de natureza civil, que é o de improbidade administrativa, que não tem nada a ver com o fatiamento ou desmembramento da ação penal. São duas questões distintas. Na improbidade entra também o ressarcimento do dano, Sim, né? O ressarcimento ao erário é a improbidade, né? Então, e são sanções distintas da sanção penal. Na sanção penal você busca também o ressarcimento, é claro, mas o principal objetivo é a condenação criminal e a prisão, né? Sim, mas, que é o resultado. Mas mesmo na improbidade, o Ministério Público aqui só vai poder agir se houver o partilhamento das provas lá, né? Isso, por enquanto nós estamos dependendo desse compartilhamento dessas provas. Por quê? Porque ela está vinculada à delação, e a delação foi homologada lá no Supremo. Então, a fonte legal para eu conseguir essa prova é que me venha compartilhado, liberado pelo ministro do Supremo, essa colaboração e seus anexos, inclusive todas as gravações, vídeos e todos os depoimentos que o ex-governador já prestou, né, preliminarmente lá. É muito isso importante. Vem para cá, a gente recebe, analisa e aí vamos separar aqui. Isso pode resultar em várias ações, inúmeras ações contra várias pessoas por inúmeras situações diferentes, né? Mas tendo como base inicial esse compartilhamento. Tá, isso é muito importante porque o que eu ouço assim, o Ministério Público tem que agir rápido, o Ministério Público porque o povo está querendo uma solução rápida para isso, né? E o povo merece isso. Ele é chocado com as imagens na televisão, há um choque, quer dizer, todo mundo, opa, tá, quem é que salva aí? Isso, e as imagens são realmente assim, chocantes, brutais mesmo, né? Você, eu como cidadão, independente de ser promotor, como cidadão eleitor, assistindo aquelas imagens, não tem como você não se sentir chocado, né? Você se sentir ofendido por aquilo, né? Qualquer pessoa com o mínimo de moral e dignidade se sente ofendido por aquilo. Isso é uma coisa, você se sentir moralmente ofendido, e outra coisa é o cidadão exigir que os órgãos responsáveis, num deles o Ministério Público, tome as providências devidas. Agora, o Ministério Público tem que tomar as providências devidas da maneira mais correta possível. A gente tem que se preocupar com toda e qualquer alegação de nulidade, com todo e qualquer problema jurídico que possa surgir aqui ou lá na frente, para você evitar a perda desse trabalho. Você tem que fazer, a sociedade exige uma resposta. Essa resposta depende muito do Ministério Público. Agora, a efetividade dessa resposta depende também muito da qualidade do trabalho que o Ministério Público vai realizar. Nós estamos prontos aqui para realizar esse trabalho, né? Mas vamos esperar esse compartilhamento. Tem vários assuntos ainda importantes para a gente tratar, mas tem um assim especial. Tem mais de 2 anos, seguramente tem mais de 2 anos, que foi noticiado pela imprensa em Mato Grosso que o ex-presidente do Detran, senhor Dóia, fez uma colaboração com o Ministério Público, prestou depoimentos, fez informações, e depois a imprensa soube, embora esteja sob sigilo, que isso está com o desembargador Zucchim. Por que isso não vai para frente? Porque depende do desembargador ou porque está faltando alguma ação do Ministério Público? O Ministério Público apresenta isso para o desembargador e o desembargador está com isso desde quando e por que não homologa isso? Então veja bem, como você mesmo ressaltou, há uma questão de sigilo. Essa colaboração, delação do Dóia ainda formalmente não existe, né? Ela não foi homologada ainda. Então, para ela ser usada pelo Ministério Público depende dessa homologação. Mas realmente o Ministério Público foi procurado por essa pessoa que manifestou interesse de fazer a delação. Ele foi ouvido preliminarmente sobre o que ele poderia oferecer, o que ele iria declarar e que provas que a gente poderia conseguir a partir dessa declaração. Então isso formou um processo, foi juntado, anexado. Como envolvia pessoas que detêm foro por prerrogativa junto ao Tribunal de Justiça, a delação para ser usada tem que ser homologada pelo Tribunal de Justiça. Então, todo esse trabalho de oitiva do Dóia, coleta desses documentos preliminares, toda a negociação já demora um tempo.
Depois que foi feito isso, encaminha-se ao tribunal. E só depois de homologada pelo tribunal é que ela pode ser usada. Então, assim, não posso adiantar mais nada para você, porque isso ainda está nessa fase de homologação e por enquanto está sob sigilo. O que a gente pode dizer é que está em andamento. E que o que já foi noticiado até agora, como você disse, por outros colaboradores, de certa forma corroboram, né, o que já vinha sendo noticiado antes dessas irregularidades no Detran. E há quanto tempo o desembargador Zucchini está com isso e ele não tem prazo para decidir isso? Pode ser ad eternum? Não, ad eternum obviamente que não, tem prazo para isso sim, mas nessa fase da investigação você não tem aqueles prazos definitivos, vamos assim dizer, né? Você não tem uma sanção concreta para que um prazo não seja cumprido, você não tem ninguém preso, por exemplo, que acarretaria a liberdade da pessoa, não. Então são prazos mais elásticos, vamos assim dizer, mas é claro que tem que haver e está havendo por parte dos responsáveis uma cobrança para que isso se defina, né? E são várias questões. Toda negociação de colaboração premiada, Antero, ela é uma negociação muito complexa. Ela envolve muitos fatores, né? Tempo de prisão, o que vai ser ressarcido, mas principalmente a prova. Se não basta você ser procurado por uma pessoa e ela conta uma história enorme que envolve dezenas de outras pessoas e centenas de fatos pretensamente criminosos. Mas antes de o Ministério Público acatar e levar isso para homologação, ele tem que checar a viabilidade daquelas informações. Então, isso é um processo complexo. Quando o Ministério Público leva isso para um ministro, para um desembargador, para um juiz, é porque há provas judiciárias fortes. Ele já firmou a convicção. O Ministério Público, ao levar uma delação para ser homologada, ele já afirmou a convicção de que aquela delação possui elementos probatórios suficientes para ele denunciar uma ou mais pessoas pela prática de um ou vários crimes. Além disso, ele também já analisou se aquela delação cumpre aqueles requisitos da lei de crime organizado. Se ela vai ajudar a desbaratar uma quadrilha, se ela está trazendo fato novo, né? E o benefício que isso pode trazer para a sociedade e o resultado que isso pode trazer para o trabalho do Ministério Público, que não iria conseguir levar esses fatos a juízo de outra forma se não tivesse aquela colaboração. Doutor Roberto Turim, uma indagação. O ministro do Supremo, Luiz Fux, pode, diante das provas já apresentadas a ele pelo Ministério Público Federal e diante de mais provas que estão sendo colhidas no inquérito lá em Brasília, ele pode determinar o afastamento dos deputados aqui? É possível isso? Porque, e outra coisa, deputado pode ser preso ou só se for em flagrante? O deputado pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, mas tem que ser conduzido imediatamente à Casa Legislativa, que avalia ou não a manutenção na prisão. Né? Isso já aconteceu, lembra do caso do Delcídio, né? Que estava no exercício. O Senado teve que votar. O Senado teve que votar. O processo é o mesmo. Né? Mas os casos que a gente está vendo agora são fatos pretéritos, acontecidos aparentemente lá de 2012 até 2014, no mandato do Silval como governador. Certo. Então não são crimes que estão ocorrendo agora. Neste mandato. Esse mandato. Isso dificulta em parte, não que impossibilite totalmente, mas dificulta em parte a prisão só por aquele fato. Pode ocorrer prisão ou afastamento se, aliado àquele fato, a gente consegue, por meio de prova, juntar outros fatos novos, né? A ocorrência, a continuidade daquele processo delitivo, ou a reunião de esforços para obstruir a justiça. Nós tivemos casos de prisão por fatos antigos, mas que estaria havendo atualmente, de imediato agora, ações para obstruir o andamento da justiça, por exemplo. Ou a destruição de provas, né? A intimidação de testemunhas, a colocação então de obstáculos para que a justiça funcione normalmente. E isso pode ocasionar a prisão,
né? Mas é claro, o ministro vai avaliar isso, mas quem avalia primeiro é o Ministério Público, no caso o Procurador-Geral da República, que teria que fazer esse pedido ao ministro. Veja bem que, como regra, né, a justiça só age quando provocada. É o titular da ação penal. E essa provocação caberia ao Procurador-Geral da República. Tá. Então, mas eles podem ser afastados? Então, alguns estão no exercício do mandato. Pois é, quem está, os que já cumpriram o mandato, é evidente que eles podem ser até presos, né? Os ex-deputados. Se configurado aquilo que eu te falei antes da questão do fato pretérito e fato atual, ou de questões recentes envolvendo aquele fato pretérito, né? Via de regra, você não prende alguém agora, preventivamente, via de regra, não é que não haja exceções a essa regra. E às vezes há muitas exceções à regra, por fatos acontecidos há 2, 3 ou 4 anos atrás, né? Essa é uma dificuldade processual. Então eles podem sim. Agora, você fala o afastamento dos que estão no exercício do mandato. Isso pode ser pedido? Pode. Eu quero saber se pode ser determinado pelo Luiz Fux. Pode. Hoje está tudo na mão do Luiz Fux, né? Hoje ele é o único juiz que está analisando essa causa. Então, ainda foi uma decisão dele como relator, é uma decisão monocrática, você ainda não submeteu isso a um colegiado, e você ainda não tem uma ação penal, você tem só a investigação, o inquérito. Então, a autoridade judicial, do Poder Judiciário, que está cuidando desse caso hoje, é o ministro Fux. Tá, eu estou fazendo essa pergunta porque o STJ, por exemplo, afastou 4 conselheiros ou 5 conselheiros lá do Rio de Janeiro. Do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e afastou liminarmente. E depois prosseguiu o processo. Então isso pode ser feito ou pelo ministro Fux, ou depois de partilhar aqui pelo TJ ou pelo STJ. Isso, exatamente. Depois de partilhar, por exemplo, pode ser feitos pedidos aqui em Mato Grosso, né? Principalmente na questão envolvendo improbidade administrativa e danos ao erário. Tá. Veja bem, eu particularmente entendo que para você preservar o interesse público, vamos aqui dizer, não estou falando do interesse pessoal ou particular de cada cidadão, inclusive dos investigados, que detêm os mesmos direitos e prerrogativas de qualquer cidadão, mas se você olhar o interesse público e dizer a um juiz, olha, tal pessoa no exercício do mandato, como deputado, como prefeito, como conselheiro do Tribunal de Contas, praticou corrupção de uma maneira generalizada, né, de uma maneira explícita, a manutenção dessa pessoa no exercício do cargo traz sim um eventual, né, uma possibilidade eventual da prática de danos ao erário. Isso falando só na questão financeira mesmo, da administração, sem falar na questão da moralidade, que é você manter no exercício do cargo pessoas já visivelmente, né, e havidas com sérios indícios como corruptas. Isso causa para a sociedade um dano moral imenso. Só aí você já teria elementos jurídicos suficientes para pedir o afastamento dessas pessoas. Tá, eu gostaria de fazer uma última pergunta seguinte: Tribunal de Justiça julga deputado e prefeito. Tribunal de Justiça estadual, prefeitos e deputados estaduais. Prefeitos e deputados. Tá. Secretários também de Estado, né, são julgados perante o Tribunal de Justiça. Então, essa possibilidade existe e vai existir, se for partilhado, em função de uma decisão do tribunal. Isso. Agora, quem é que pode pedir contra prefeito e deputado? É o Ministério Público, sim. Agora, qual autoridade do Ministério Público? É só o Procurador-Geral ou ele pode designar uma equipe e essa própria equipe pedir? Como é que vai funcionar isso dentro do Ministério Público? O titular da ação é o Ministério Público, mas quem tem a atribuição, né, para denunciar perante o tribunal é o Procurador-Geral de Justiça. É só o Procurador-Geral de Justiça, que atualmente o Procurador-Geral de Justiça é o Dr. Mauro Curvo. O que acontece de regra em todos os ministérios públicos e no nosso também. Como o Procurador-Geral de Justiça também administra o Ministério Público, né, e faz a representação política do Ministério Público, ele não tem tempo de estar fazendo o processo.
todos os estudando o processos, processo, né? Fazendo denúncia e tal. Então ele delega essa atribuição. Nós temos aqui hoje no Estado, no Ministério Público do Estado, um núcleo chamado NACO, Núcleo de Ações Originárias, tanto para a área penal quanto para a área civil. E o Procurador-Geral de Justiça então delega a um promotor, ou a mais de um promotor, ou a um procurador, a atribuição para atuar nesse núcleo. Então hoje, por exemplo, nós temos o doutor Antônio Sérgio, que trabalha a parte do criminal, do NACO, e o doutor Clóvis Júnior, que trabalha a parte civil. E além disso, o Procurador-Geral pode delegar para qualquer outro promotor de justiça, ou para outros núcleos do Ministério Público, o exercício dessas atribuições. Nós lá no Patrimônio Público, por exemplo, que é o núcleo que eu integro, a gente recebe muitas delegações do Procurador-Geral para atuar nas questões referentes à improbidade administrativa. Foi assim na Ararat, por exemplo, quando nós fizemos aquela série de ações civis públicas, né, relacionadas ao Éder Moraes, etc. Não sei se você está lembrado. Foi uma delegação do Procurador-Geral de Justiça da época. Doutor Roberto Arim, muito obrigado pela aula. Nós temos certeza absoluta que eu e a população entendemos melhor o funcionamento das ações do Poder Judiciário, do Ministério Público, e isso é muito importante para que as pessoas tenham uma ideia do que pode ser feito. E reafirmo, a nossa esperança é que a instituição Ministério Público e Poder Judiciário funcione, porque nós não temos esperança, sinceramente, que o Poder Legislativo, Municipal e Estadual vão agir, nem em Juara, nem aqui, nem em lugar nenhum. Olha, agradeço a atenção, a Antério, o espaço. Me sinto assim, como representante do Ministério Público, honrado por essa confiança. Aceito a cobrança, porque ela é justa e necessária. A gente tem uma instituição que é paga pela sociedade para fazer isso. E coloco aqui, né, como representante, como promotor de justiça e representante da associação, coloco para a sociedade que o Ministério Público está pronto e apto, e não vamos decepcionar nesse momento a sociedade, como já não o fizemos em vários outros momentos em que o Ministério Público se viu, né, não obrigado a cumprir as suas funções, mas se viu assim, diante de determinados enfrentamentos necessários que ele tinha como instituição que fazer, e o fez. E também vamos fazer desta forma. E acrescento que nós precisamos muito nesse momento da participação da sociedade, né? Isso que você colocou aí, das demais instituições, do poder político de um modo geral. Eu ainda, Antero, acredito na política. Não, fora da política não há salvação, né? Eu posso me decepcionar, e estou decepcionado, como a maioria da população, com muitos dos políticos, nem vou colocar todos, mas é essencial para um regime democrático, para o Estado de Direito, o bom funcionamento da política. E um elemento que está faltando hoje para o bom funcionamento da política não é o exercício pleno das funções do Ministério Público. Isso a gente ainda tem muito que fazer. Eu digo que é o exercício pleno da cidadania, né? A gente reclama muito da burocracia do judiciário, da dificuldade processual, mas eu tenho falado assim, nós temos um juiz que julga num único dia, né? A sentença dele não cabe à apelação, tem data marcada para acontecer, né? E ele tem pleno direito para agir, que é o juiz eleitor. Então, o juiz eleitor, o juiz cidadão, tem que começar a analisar claramente tudo isso que está acontecendo e ajudar as instituições, cobrando, denunciando, acompanhando, né? E principalmente votando. Muito obrigado, doutor Roberto Arim, presidente da Associação Mato Grossense do Ministério Público.